Bom dia, galera, aqui é o professor Chico, mais uma aulinha nossa bem rapidinha hoje, revisando a avaliação que nós tivemos na última aula, relembrando que está passando aqui em cima o e-mail francisco@sejosesl.com.br. Qualquer dúvida ou dificuldade, manda para esse e-mail, logo em seguida eu vou estar respondendo vocês. Belezinha, galera? Gente, nós tivemos aí algumas questões, alguns acharam mais difícil, outros acharam mais fácil. Eu estava ali online para qualquer dúvida, mas a mesma pergunta pode ter várias respostas, então eu analisei situação por situação. Eu vou dar algumas respostas mais de forma geral, tá? Mas eu vou analisar situação por situação, tá? Por exemplo, a questão, perguntava sobre contos, quais suas características? Uma das características do conto é ficção, ela é totalmente fictícia, tá? Lembra aquilo que a gente não tem uma preocupação, aquilo que a gente falou, não tem uma preocupação com algum fato, algum momento histórico, alguma situação que realmente acontece, tá? Ela tem uma ideia lúdica de entretenimento, se divertir mesmo com aquela história, tá? Ele pode usar de diversos elementos, inclusive de outros tipos de contação de história, tá? Geralmente ela tem um narrador, tem personagens, tem um ponto de vista, tem um enredo, e ela tem muitos elementos fantasiosos, tá? Ela não tem preocupação nenhuma em estar trazendo alguma coisa da realidade. Pode trazer, mas não é obrigado, né? Contos, está aberto. Tradição, gente. Segunda questão, o que é tradição? Tradição poderia ter várias respostas, uma delas é o ato ou efeito de transmitir algo, entregar algo à próxima geração que vem. Então, vai passando de geração em geração, inclusive a questão da religiosidade, tá? O que seria tradição oral? Então eu vou passar essas coisas de geração para geração de forma falada, de forma pela linguagem verbal, pela fala, tá? Seguindo, número 4, o que seria tradição escrita? Semelhante a uma tradição, então eu passo de geração para geração, mas usando os códigos que a gente aprende na linguagem escrita, tá? Por livros, por manuscritos, por diversas formas da escrita pode ser colocada. Quem foi Esopo e aonde viveu? Questão número 5. Esopo, deixa eu ver se eu não pulei nada. Esopo foi o primeiro fabulista, quase tudo indica que ele foi o primeiro cara a contar fábulas, e ele viveu na Grécia antiga, tá, gente? Que era uma Grécia bem diferente do que tem hoje em dia, era um grande império, com muitos conhecimentos, filósofos. Vamos estudar isso pela frente, belezinha? Quem da fábula A Lebre e a Tartaruga se exibia? É uma fábula muito legal, né? A gente fica às vezes preocupado em o que os outros vão pensar, o que os outros estão fazendo, em conversar em sala de aula, que a gente conversar em sala de aula, e se esquece do que é importante, né? Então a lebre, que era super rápida, que tinha tudo para ganhar, ficou se exibindo, aparecendo, e no fim quem ganhou foi a tartaruga. Qual a moral da fábula Cigarra e as Formigas, né, gente? Aqui tem várias coisas legais escritas. Uma delas é trabalhemos para livrarmos do suplício do cigarro, tá? Não está errado. Mas vamos simplificar a linguagem, tá? Primeiro a gente tem que fazer essas coisas que são obrigatórias, né? Primeiro temos que trabalhar. E depois a gente curtir, tá? Primeiro as nossas obrigações. Elas já são nome obrigação, é porque é importante de fazer, tá? Então, por exemplo, a gente tem que deixar o lugar limpo, porque não é só a gente que vive. Mesmo que não, se for só a gente que vive, se eu não limpar, vai dar bichos, né? A gente tem que fazer a nossa higiene pessoal, a gente tem que estudar, tá? Aprender coisas e ser uma pessoa com mais conhecimento. Sendo uma pessoa com mais conhecimento, vai entender melhor as coisas, entendendo melhor as coisas, vão ser pessoas melhores, tá? Além de ter melhores oportunidades de vida. Então, primeiro, vamos fazer nossas obrigações, depois a gente vai curtir, tá? É bom curtir, é bom, que nem a cigarra. Cigarra depois curtiu, tocou violino. Todo mundo curte música, diversão, mas na hora certa. Tudo tem a sua hora. Gente, cite o nome de uma lenda e um conto. E aí tinha várias, né? Cite o nome de uma lenda e conte um curto resumo dela. Muita gente pegou o neguinho do pastoreiro, tá? Quem repetiu 2 vezes eu não vou dar errado também, mas eu vou valorizar um pouquinho mais quem criou 2 coisas diferentes, tá? Pra gente, né, pra valorizar. Não muito, não se preocupem, tá? É só a nossa primeira avaliação, mas eu vou dar um valorzinho a mais de alguma anotação de quem conseguiu procurar e achar outros contos, até porque tem muitas. Vocês, quando crianças, devem ter aprendido muitos contos, muitas lendas, muitas coisas, tá? Conte aqui de forma reduzida a história do neguinho de pastoreio, tá? Daí foi um resumo que a gente já conversou. A gente vai falar um pouquinho mais também pela frente do neguinho de pastoreio. E por fim, cite um provérbio. Provérbio é uma frase curta com um ensinamento, tá? Aqui apareceram umas muito legais, tá? Uma, por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, tá? Não significa que eu tenho que fazer uma coisa de forma ágil que eu tenho que fazer com pressa. São 2 coisas diferentes, né? Eu posso ser ágil, tá?
mas eu não preciso fazer com pressa, porque a pressa é uma coisa que te faz afobado sem estar observando alguns detalhes importantes, inclusive algumas coisas de segurança, né? Temos que nos cuidar e ficar em casa. É um provérbio, né? Esse aqui não é um provérbio antigo, não é escrito em um livro, mas que nós estamos usando muito, né? Fique em casa, né? Agora a gente está em novas fases aí de aos poucos ir abrindo, e vão vir novos provérbios provavelmente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que é a ideia de não desistir, né? Continuar. Persistência, agora veio a palavra. A persistência. Vai lá, mesmo sendo difícil, continua, pensa que a missão é difícil, uma hora consegue se tu persistir. Tá? E se tu realmente achar que vale a pena. Apareceu muito essa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ali teve uma só que depois eu vou colocar que na verdade é uma parte de uma fábula, não é bem um provérbio, tá? E apareceu outra, o que é de César, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, que daí é interessante, foi tirado uma passagem bíblica, e é um provérbio sim, foi uma frase colocada dentro da Bíblia, né? Ladrão que rouba não tem 100 anos de pedrão, que daí é um provérbio popular, então tem vários tipos de provérbio, tá? A gente fala mais sobre isso também. Belezinha, galera? Então assim, ó, estou tentando fechar, nós estamos com muitas coisas nessa semana. Eu acho que na próxima aula a gente já tem alguma ideia de notas, mas eu não vou prometer para vocês, tá, gente? Porque como a gente fez recentemente, mas eu acho que eu já consigo alguma coisa. A gente está fechando aí, só que tem muita atividade acontecendo e a gente tem vários planos B, né, gente? A gente não tem essa ideia de quando vamos voltar, então a gente está fazendo muitos planos B, mas eu acho que até quinta eu já tenho uma ideia de notas para você dar, porque eu sei que vocês são ansiosos com isso, tá? Apesar de que a ansiedade a gente tem que aprender a controlar, senão ela nos controla. Beleza, galerinha? Um bom descanso, até a próxima aula.